Meus queridos irmãos, 24º domingo do tempo comum, mais uma vez nós nos deparamos com esse episódio da vida de São Pedro e de Jesus Cristo, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus Cristo. No evangelho de hoje nós vimos aqui aquela versão do evangelho de Mateus, onde Jesus pergunta para os seus discípulos: o que estão falando a meu respeito? O que dizem a meu respeito por aí? E Pedro então professa sua fé, dizendo que tu és o Filho do Deus vivo. E claro, primeiro eles respondem, estão dizendo que é João Batista, que é algum dos profetas, que é Elias. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Messias. Mateus traz para nós esse momento com mais detalhes. Inclusive, diante da profissão de fé de São Pedro, Jesus traça um grande elogio a ele. Um elogio que nós vemos poucas vezes na Sagrada Escritura, com tanta intensidade. Jesus diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Na versão de Mateus, que na verdade é a versão, porque Marcos é o evangelho mais antigo que nós temos, na versão de Mateus nós temos mais detalhado esse momento. Tem um momento em que Jesus pergunta, parecendo que está curioso em saber o que as pessoas estão falando a seu respeito, mas na verdade ele quer saber o que os discípulos falam dele, o que os discípulos pensam dele. Então Jesus pergunta para os discípulos. Diante da resposta de São Pedro, ele traça um grande elogio e manifesta o seu desejo, a sua vontade, o seu projeto de construir uma igreja, de fundar uma igreja a partir desta fé, a fé de Pedro de que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Depois, ele narra a sua paixão, ele anuncia a sua paixão. Pedro, que num primeiro momento é pedra, onde Jesus vai erguer a sua igreja, torna-se pedra de tropeço, porque num momento vergonhoso, ele chama Jesus à parte e repreende Jesus, porque Jesus está dizendo que vai morrer, que vai sofrer. Repreende Jesus, não fala assim não, Jesus, que isso, vira sua boca para lá, bate na madeira. Você é um homem de fé, Deus não vai permitir que isso te aconteça. E Jesus então, que acabou de tecer um grande elogio, faz uma grande repreensão para São Pedro, a mais vergonhosa da Sagrada Escritura. Vai para longe de mim, Satanás. Você é pedra de tropeço, porque pensa como os homens e não como Deus. Então Mateus ele traz esse episódio com muitos detalhes. E geralmente a gente usa esse evangelho no dia de São Pedro, para evidenciar que Pedro foi este homem que professou a fé sobre a qual Jesus construiu a sua igreja. Primeiro Papa, o chefe dos apóstolos, aquele que tem as chaves do céu, que liga, desliga as coisas ao céu. Na versão de Marcos, nós evidenciamos mais aqui o tropeço de Pedro, a sua falta de fé. Nós vemos claramente que aqui não tem o elogio que Jesus faz, porque Marcos escreveu o evangelho sob a orientação de São Pedro. E veja que interessante, este apóstolo
fazia questão de contar do seu erro. Contou sobre sua profissão de fé, falou do seu erro, mas não falou do seu elogio. Veja a humildade. Ele provavelmente não pregava o elogio que ele recebeu de Jesus. Pregava o fato de que ele reconheceu Jesus como Messias e, ao mesmo tempo, queria ensinar Jesus a rezar a missa. E Jesus, então, repreende ele severamente. Então, Marcos, que escreveu o Evangelho sob a orientação de Pedro, não traz para nós este momento do elogio. Traz para nós este tropeço de Pedro. Claro, no primeiro momento, a fé, Jesus é o Messias, de fato é, mas ao mesmo tempo que ele reconhece isso, ele escorrega. Reconhece que Jesus é Deus, reconhece que ele é o Messias, mas quer colocar Jesus sentado para ensinar. Vem aqui, Jesus, deixa eu te ensinar uma coisa. Isso que o senhor está falando é muito feio, né? Só é um menino tão bonito, ficar falando esses trem feio, igual a mãe faz com o filho, né? Deixa eu te ensinar uma coisa, a gente não fala esses trem não, porque quando a gente fala coisa assim, a gente atrai para a gente não fala de morte, de sofrimento, de renúncia, a gente acaba atraindo isso, bate na boca. Pedro faz isso com Jesus, trata Jesus como se fosse uma criança que precisa aprender, ao mesmo tempo que reconhece que ele é Deus, se coloca no lugar de Deus, vem aqui que eu vou te ensinar. E Jesus então coloca Pedro no seu lugar, vai para longe, Satanás, vai para trás de mim, você é discípulo, aprenda, você não tem nada para me ensinar, eu tenho para te ensinar muitas coisas, porque eu sou o seu mestre, sou Deus, o Messias, o Filho do Deus vivo, sim, eu sou, e você é discípulo. Veja, meus irmãos, o que São Pedro faz? Reconhece Jesus como Deus e ao mesmo tempo quer ensiná-lo, quer mostrar a Jesus o que ele tem que fazer, quer determinar o que Jesus tem que fazer, como ele deve agir, como deve ser a lógica dele. Jesus não aceita isso não, repreende Pedro e ao mesmo tempo usa esse momento para ensinar os discípulos. Quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder por causa de mim, do Evangelho, vai conservá-la para a vida eterna. Aproveita o erro de Pedro para ensinar uma grande lição. Então esse Evangelho segundo Marcos tem mais a ver com este erro de Pedro, para nos ensinar algo muito interessante. Nós também, não raramente, temos a mesma atitude com Deus. Quantas vezes, quando nós ficamos sabendo de uma má notícia, nós consideramos uma má notícia, uma doença, ou alguém está doente, ou uma morte de alguém, a gente começa a falar para Deus: o que é isso? Mas você não é Deus? Como que você faz uma coisa dessa? Coloca a mão na consciência, olha o que você está fazendo, Deus. A gente faz isso. E a gente ensina as pessoas a fazerem também. Quando alguém diz: olha, parece que eu vou morrer, provavelmente você já deve ter se deparado com algo assim. Alguém da sua família, um amigo, dizendo: ó, já fiz tudo, já busquei todos os recursos, os médicos falaram, não tem mais jeito, parece que não tem mais o que fazer, eu vou morrer. E aí você faz a mesma coisa, vira essa boca para lá. Você não tem fé não? Você não é um homem de fé, uma mulher de fé? Confia em Deus? Você vai superar isso? Nada de ruim vai te acontecer? A gente ensina tudo errado. Bom, Deus não faz milagre? Faz.
mas não é o tempo inteiro. Os milagres que ele realiza é para mostrar uma realidade superior, para fomentar a fé no coração das pessoas, para dar chance para aquela família se converter. É sempre sinal o milagre que Jesus realiza. Mas ele não vive aí nas UTIs, né, curando as pessoas. E ele é Deus, ele pode, mas ele não faz. E tem um motivo para ele não fazer. Porque o que importa é a vida com Deus, é a salvação, não é a nossa saúde, não é o nosso bem-estar, porque isso vai embora de qualquer jeito. O que importa é a gente ser de Deus. Então, quando alguém chega para um católico consciente e diz assim: parece que eu vou morrer. Eu não estou falando uma besteira, isso acontece muito. Essa semana mesmo eu fiquei sabendo de um caso. Parece que eu vou morrer, parece que não tem jeito. Ao invés de você dizer a ele assim: olha, vira essa boca para lá, você é um homem de fé, você vai superar, fica tranquilo. Por que você não diz assim: confie em Deus, se entregue nas mãos dele e se prepare para fazer a vontade de Deus, para aceitar a vontade de Deus? Ou seja, esteja preparado para viver e para morrer. Por que a gente não diz para a pessoa isso? Por que a gente não vai ajudar a pessoa a resolver aquilo que tem que resolver antes que seja tarde? Com esse papo de que Deus vai te curar, vira essa boca para lá, isso não vai te acontecer, Senhor. Por que a gente não aproveita a ocasião para dizer assim: então vamos nos preparar? Você é batizado? Não. Então vamos batizar? Vamos receber o batismo? Você tem a Eucaristia? Não. Então vamos comungar? Vamos fazer a primeira Eucaristia, comungar, vamos procurar o padre para ver o que pode ser feito o mais rápido possível, o batismo, a Eucaristia, a crisma. Você tem que perdoar alguém? Tenho. Então vamos perdoar. Vamos lutar para perdoar essa pessoa antes que você morra. Pode ser que você morra, Deus pode fazer o que Ele quiser, e nós vamos rezar para que Deus faça o melhor. Vamos pedir, porque Jesus também pede para a gente pedir, para a gente bater na porta, mas estejamos preparados. Você precisa perdoar, você precisa pedir perdão, você precisa confessar, você precisa se reconciliar com Deus, com seus irmãos, com seus familiares. Ajude a pessoa a se preparar. É claro, nós devemos estar preparados o tempo inteiro, porque não é só as pessoas doentes que morrem, pessoas sadias também, às vezes por banalidades, cai, bate a cabeça no meio-fio e morre. Quanta gente já morreu caindo de uma bicicleta? Quer dizer, a vida é frágil e a gente tem que estar preparado sempre. E isso precisa estar presente no nosso coração. Eu não posso deixar para depois coisas que são essenciais, assim, que vão depender da minha salvação. Preciso fazer sempre. Ainda mais quando eu tenho um veredito do médico dizendo: olha, nós já aplicamos todos os recursos, fizemos tudo o que foi possível. Aí a família esconde da pessoa. Não, porque ela não pode sofrer, ela não pode ter essa ansiedade, deixa ela morrer em paz. Aí morre em pecado mortal, morre sem comungar, sem confessar, sem se aproximar de Deus. Esse tipo de morte que a gente quer para quem a gente ama. Pedro aqui nesse momento nos ensina uma grande lição com o seu pecado, com a sua fraqueza, com a sua mania de querer fugir do sofrimento. Ele nos ensina a nós que também fugimos muito do sofrimento, que lutamos para não sofrer, que temos pavor da cruz, pavor da morte. Nos ensina: não precisa ter medo. Jesus é o Filho de Deus. Se a gente estiver com Ele, se estivermos em Deus e morrermos por Cristo, com Cristo e em Cristo, estaremos bem, salvos. Se vivermos por Cristo, com Cristo e em Cristo, estaremos bem. O importante é estar com Ele.
Essa é a grande lição que nós vemos na queda de Pedro, na fraqueza de Pedro, porque aponta a nossa fraqueza, fraqueza do homem, de essa mania de fugir do sofrimento acaba desperdiçando oportunidades preciosas de se preparar, preciosas de mudar aquilo que ainda dá tempo de mudar. Que graça seria se todos nós tivéssemos marcado o dia da nossa morte. Se alguém dissesse para Nilma, olha, daqui a um mês você vai morrer. Parece que é um pesadelo, mas para quem tem fé, aproveita essa ocasião para dizer, meu Deus, nem todo mundo sabe a hora que vai morrer. A grande maioria das pessoas não sabem. Então eu vou confiar em Deus, mas se Ele quiser me levar, eu quero estar preparada. E aí a Nilma vai confessar, vai comungar, vai abraçar bastante o César, vai abraçar bastante as netas dela, vai resolver o que precisa resolver. Veja que graça. Eu peço para Jesus a graça de morrer dessa maneira, com a doença bem braba mesmo, que daí eu fico sabendo, você tem 4 dias, você tem uma semana. Tem gente que balançou a cabeça, igual Pedro, bate na mesa, bate na madeira, Padre Geraldo, seu bobagento, fica falando essas palavras feias. Para mim não tem problema, eu peço para Deus, Senhor, me dê a graça de eu morrer dessa maneira. Deus me livre da morte repentina, eu não posso me preparar. Deus me livre da morte repentina, que eu não tenho oportunidade de me despedir dos meus familiares. É muito triste. Dos familiares se despedirem de mim é muito triste. Mas que graça seria se eu soubesse, daqui a um mês, acabou, Padre Geraldo. Resolve o que tem que resolver. Já devia ter resolvido, porque pode ser que nem um mês. Pode ser que saia aí na rua, passa um caminhão em cima. Acontece. Já devia ter resolvido, mas tem um mês. Resolva. Que graça seria. Então, meus irmãos, precisamos ter fé em Jesus. Vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Essa mania de fugir do sofrimento nos faz perder muitas oportunidades e às vezes até de ajudar os irmãos a morrerem bem, a se prepararem bem. Claro, não tem problema. Reze pela pessoa, nós rezamos, eu rezo pelos doentes, toda a missa. Pelos doentes, pelas famílias enlutadas. A gente reza, a gente dá unção dos enfermos para a pessoa sarar, a gente pede, a gente faz novena, a gente faz promessa, mas, em todo caso, Deus, que é maior, mais bondoso, mais sábio, mais misericordioso do que eu, Ele sabe o que é melhor. E devemos estar prontos para aceitar a vontade de Deus. Se não for a cura nesse momento, que seja uma morte santa, bem preparada. Que Deus nos dê essa graça, essa sabedoria, esse coração humilde para aceitarmos a realidade da vida que é essa. Nós cristãos não podemos ser como os pagãos, que fogem da morte, que batem na madeira. Nós cristãos somos conscientes, vivos ou mortos somos de Deus. Então não importa, desde que sejamos dele, estaremos bem. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,